Fala, família Barba Ponto Brasil! Mais uma noite especial. Ó, quem tá na minha mão? Ó, nosso parceiro. Já começamos bem. Bora, Luke. Fala, família Barba Ponto Brasil. Ó, quem tá na nossa mão, ó. Nosso parceiro oficial, a Seven Universe, com essas pulseiras maravilhosas. O Luke, também nosso convidado da noite, também ganhou um presente deles. Olha só. Geralmente eu só ganho reclamação. Hoje eu ganhei presente, ó. Tudo bem, Luke? Boa Beleza, noite, seja Barbinha? bem-vindo. Como você tá? Bem? Tô maravilhoso. Fala pra mim, Luke, essa trajetória maravilhosa. Boa corte. Fala pra mim essa trajetória maravilhosa sua, essa transição desse músico maravilhoso que é tocar baterista. Caralho, hoje tá foda. Vocês já estão vindo. Volta. Até que parte. Fala pra gente dessa trajetória maravilhosa sua de trocar bateria. Eu tô ferrado na edição, mano. Fala dessa trajetória maravilhosa aí, baterista incrível que você é. Conta pra mim, lugar. Cara, por incrível que pareça, eu comecei a tocar batera, diz a minha mãe e meu pai que eu tinha entre 4 e 5 anos, né? Eu venho de uma família de músicos, meu pai e minha mãe são músicos, eles se conheceram tocando, inclusive, isso é bem legal. Minha mãe, quando estava comigo na barriga, ela tocava contrabaixo. Então, eu acho que daí que veio o lance com os grooves, né? Eu também adorar o contrabaixo. E engraçado que quando eu nasci, meu pai queria porque queria que eu fosse tecladista. E eu tenho dois irmãos, né? E hoje o meu irmão toca teclado e eu sou batera. Mas desde cedo, Barbinha, eu toco batera, cara. Eu lembro assim que minha família é bem musical e a gente tinha um grupo musical que chamava inclusive Celeste Som. A minha, a minha formação vem deles, né? Tudo que eu sei, o pouco que eu sei, inclusive, da música veio deles. E era muito bacana porque a gente viajava bastante. A família viajava bastante com o grupo e tudo mais. Eram viagens longas, a gente ia, acho que de umas 3 vezes no mês para o Rio de Janeiro. E era muito legal porque eu acompanhava como a banda era da família, então era meu tio, batera na época, minha tia cantava, minha prima cantava, minha mãe cantava, minha avó cantava, minhas outras tias cantavam e a gente tinha os agregados, né, que também faziam parte da família. E eu fui crescendo nesse meio, cara. Fui crescendo nesse meio. Minha mãe falou que já deixou eu dormir muito dentro do bumbo mesmo. Inclusive eu tenho uma foto da Liz com ela dentro do bumbo, é maravilhosa. Veio daí a inspiração. E desde cedo, Barba. Desde cedo, desde que eu me entendo por gente, eu toco batera e gosto de música. Eu tô vendo que a formação realmente é de músicos da sua família, né? Mas você chegou, a sua formação, quero dizer, é só você aprendeu dentro da sua família ou teve mais ensinamentos? Inclusive, eu tenho uma história maravilhosa que você tem do seu tio, né? Ah, sim. Ensinando e ensaiando e fazendo a produção de vocês. Como é que é essa história? Cara, eu tenho uma formação, mas eu não concluí ela lá na Fundação das Artes, aqui em São Caetano. Depois de um pouco mais grandinho, né? Lá com uns 16, 17 anos, eu entrei na fundação, mas eu achei muito chato as aulas. A questão prática é legal, inclusive não façam como eu, tá, gente? Estudem. A teoria é bem maçante às vezes, mas te ajuda a longo prazo. Depois de um bom tempo, eu tive que voltar a rever essa parte teórica musical, mas sim, eu tenho uma formação não concluída lá pela Fundação das Artes, mas eu tive outros inúmeros bateras, né, como professor. Mas os meus dois mestres, os meus dois professores mora, assim, foram o meu primo Marcelo e o meu tio Carlos, meu tio Antônio Carlos. E, cara, eles que me mostraram o caminho. Inclusive, eu tenho aqui, até tatuado o meu primo aqui, que ele realmente foi o cara que me direcionou dentro da batera, assim. Ele, inclusive, Barba, eu era muito imperativo, né, quando eu era criança. Muito, muito.
papo de sair correndo, quebrar as coisas, bater a cabeça na parede. Então hoje, quando a Alice faz isso, eu não posso nem culpá-la, né? Porque a gente sabe de onde veio. E ele que viu que todo aquele imperativismo podia ser revertido na música, né? Dentro da música. Então ele me pegou assim, eu lembro disso. Ele me pegou, me colocou em cima da bateria assim, deu umas baquetas e falou: vai, toca aí. E cara, saí tocando incrivelmente. É um papo de conexão, é um papo divino mesmo. Tem o lance do talento, tem o lance do dom que a galera comenta, né? Eu não acredito que foi nesse sentido, não, porque eu já vinha de um ambiente musical, né? Então, por osmose, eu saí tocando mesmo, mas depois de um tempo eu fui me aperfeiçoando com a ajuda dos meus familiares, que já são grandes músicos, e outros grandes mestres. Eu tive aula com Cleverson Silva, que é um baita batera aí do gospel, já gravou muita gente. Atualmente ele tá com a Isa, né, com a cantora Isa. Já tive aulas online com Cuca Teixeira, com Carlos Bala. Cuca Teixeira é um ótimo batera brazuca. O Carlos Bala gravou quase todos os CDs e álbuns do Djavan. Inclusive a gente é muito fã do Djavan, né? Puxar uma sardinha com a minha banda aí. A gente é muito fã do Djavan. E é isso, cara. Ainda continuo estudando, mas não da forma que eu queria. Não tenho muito mais tempo para isso. Mas é um estudo contínuo, né? A música não tem limites, a gente pode passar a vida inteira estudando que se houver uma reencarnação, você vai continuar estudando música. Ah, imagino, né? Acho que hoje tudo que você quer levar uma profissão e uma perfeição, você tem que estar estudando e estar sempre aprimorando cada vez mais. Nessa trajetória, lógico, também a trajetória conforme você passa do amador para o profissional, você começa a viver disso também, né, da música, gera um tempo que fica mais difícil. Você tem que estudar o artista que você está trabalhando, o ritmo que você está executando. E falar nisso, você passou por vários, né? Fala um pouco dessa transição sua até chegar hoje. Vixe, é uma história longa, hein, cara? Eu tenho 33 anos, então tocar profissionalmente já tem mais de 20 anos, né? Então eu comecei tocando com a minha família mesmo, no ambiente gospel, inclusive sou cristão desde que eu nasci, até hoje acredito na Pai, Filho e Espírito Santo, tenho as minhas convicções sobre amor e Deus. Cara, até os meus 22 anos, eu sempre toquei muito mais no ambiente gospel, no ambiente igreja, né? Acompanhei vários cantores do meio. Tinha uma banda também, quando eu tinha 18 anos, que essa banda também me trouxe muita experiência profissional dentro do estúdio, né? E era muito engraçado que a gente passava horas gravando, horas, horas, e era muito legal porque era aprendizado para mim. Então lá você adquire experiência, você adquire os macetes, né, de gravação, o lance de você tocar no clique, batera precisa muito estudar com o clique, com o metrônomo. Essa banda me trouxe muito disso, cara. Ah, quando eu completei 20 anos, antes disso, inclusive, eu tive um convite para tocar pagode aqui com uma banda do ABC, que chamava Pagode do Elton. Eu nem sei se existe mais isso, faz muito tempo isso. Mas foi a primeira banda que eu toquei o ritmo do pagode, né, o samba mesmo. E foi bem legal porque eu já tinha visto muitos shows de pagode. O nosso Brasil é rico, né? Esse nosso diferencial rítmico é o que nos deixa assim em destaque, né, no mundo. E isso me chamou muita atenção. Só que eu vinha de um estudo bem direcionado para outras coisas, sabe? Então na Fundação das Artes eu estudava bastante questões de dinâmica, prática de banda, alguns ritmos, jazz, blues, demais assim. E veio essa oportunidade de tocar pagode. A igreja é bem diversificada na questão musical, né? De ritmos, e já tinha tocado algumas coisas, mas não valendo, assim. Não um show com 48 músicas, com regência, com clique, uma banda de pagode com 12 pessoas, todo mundo pulsando e vibrando. E a batera tem um papel importante dentro da música, que a gente fala que, pô, é o chão, né? Sem a batera, sem você pulsar ali, sem você dar o chão para os seus amigos conseguirem caminhar junto com você na música, é bem importante esse papel do batera. Então, meu primeiro cachê foi no pagode.
incrível que pareça. O primeiro cachê, lembro até hoje. Comprei tudo em bolacha, inclusive. Vocês ri porque era tempos difíceis. Imagina, ó, a gente tá rindo com carinho, porque Sim, é sim. legal. É história, né, gente? Sim. Cara, aí depois de um tempo, eu entrei num. O meu primo, Marcelo, ele criou uma banda de pagode gospel. Inclusive, era muito legal essa banda. Chamava Brilho Diferente. E eles faziam muitas versões de músicas conhecidas da época do gospel em pagode, em partido alto, e até mesmo em pagode baiano, que é um ritmo mais ali pra Bahia, lá pro Nordeste, né? E, pô, foi um baita aprendizado também pra mim. Toquei em várias outras aqui no ABC, freelance, várias. Graças a Deus foi uma época boa onde eu aprendi, absorvi bastante da cultura, muito dos ritmos, falando em coisa técnica, né? O batera do samba, do pagode, ele precisa acentuar o chimbal em colcheia, né? Então se fica muito naquele lance de isso cansa, né? Se você não tem um preparo, se você não tem o domínio da técnica, você cansa. E, pô, fazer essa colcheia em, sei lá, 2 horas, 48 músicas, você tinha que ter um preparo. Então, de início, assim, eu não tinha, obviamente. A gente foi aprendendo algumas alternâncias também do pagode entre a cozinha, né, que é o tantã, surdo, rebolo, coisas que eu não precisava fazer porque eles preenchiam. Então isso foi agregando, cara. Isso foi agregando. Só que o meio do pagode é bem assim difícil de se lidar, né? Não só o meio do pagode, o meio musical. Em quase todas as áreas da sua vida, né? Você precisa ter um pouco de cabeça, pouco não, muita cabeça para você lidar com algumas situações. E na época eu não tinha, cara. Na época eu não tinha muita cabeça, não. E é porque tinha pouca experiência de vida mesmo, né? Então, um moleque com 18, 19 anos, vendo tudo aquilo que eu via e fazendo tudo aquilo que eu fazia, não tinha um caminho legal a se traçar, né? Não tinha uma carreira a longo prazo a se fazer. Então, conversando com meu pai era vivo ainda na época, ele me deu várias dicas, falou, meu, se não é isso que você quer, corre atrás do que você quer, né? Do que você quer. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para uma outra paixão minha, que chama tecnologia. Puxa, que legal. Então, paralelo à música, eu sempre comecei a estudar e me interagir mais com o termo mundial que a galera usa, que é TI, né? Tecnologia da informação. Só que, cara, isso em 2009, 2008, era legal, mas não era tão forte igual é atualmente, né? Então, pô, eu fiz todos os cursos que vocês podem imaginar, em Microcamp, cara, a UNET, inclusive eu fui professor dos dois em um período da minha vida e foi bem legal. Quando eu lecionava, quando eu lecionava bateria, eu sempre trazia essa questão para os meus alunos, porque assim, no país que a gente vive, a gente precisa ser sincero, né? O músico ele precisa não ser só músico, você precisa ser pô, gestor da sua carreira, você precisa ser o seu financeiro, você precisa ser o seu estrategista, você precisa ter o seu plano traçado muito bem durante muito tempo, assim, para você não passar fome, né? Tem um termo que a gente usa no meio que é sobreviver de música. Isso no Brasil é muito real, cara. É muito real. São poucas, assim, falando em percentual, acho que não chega nem a 10% dos artistas que conseguem viver bem da música, assim. Então, você precisa ter um paralelo, né? Você sempre precisa ter um plano B, ou você precisa traçar uma estratégia com coisas que você gosta na sua vida. A minha foi tecnologia, cara. E desde sempre, eu sempre tive uma facilidade em entender, né, a tecnologia, mas eu tive um problema em que segmento seguir dentro da tecnologia, porque ela é muito nichada, né? E tem várias vertentes. Então, o tempo foi passando, eu fui crescendo também, graças a Deus, como músico e trabalhando também no meio. Atualmente eu ainda faço isso e são as minhas duas paixões, cara. Isso é bem legal de comentar, porque eu consigo levar uma vida como um gestor de TI e também como um baterista, né? Voltando, fechando parênteses, voltando à minha carreira, toquei bastante tempo pagode, toquei com uma galera legal também aqui do ABC,
chama Sam Prazer, também foi uma ótima escola para mim ali. Toquei pouco tempo, mas foi bem legal o aprendizado. Cara, depois disso, eu fui gravar muita gente. Eu entrei muito em estúdio para ser aquele músico de estúdio mesmo, sabe? Aquele Entendo. cara voltado para aquilo, estudando aquilo, sacando os macetes. Então, isso cresce muito na sua diversidade musical, né? Então, pô, tinha dia que a gente gravava desde chachado até blues. Então você tinha que ser diversificado, você tinha que estudar muita coisa, você tinha que se aprimorar em várias técnicas, né? Até para você conseguir ser aquele profissional diferente, né? Porque, pô, bateras tem milhões no mundo, aí no Brasil, inclusive, muito cara bom, mas você precisa ser um diferencial ali dentro, né? Então foi uma época maravilhosa para mim, cara. Aí entrou um período que foi o melhor período da vida, assim, tirando atualmente, que graças a Deus a gente também está no melhor período, que foi quando eu comecei a tocar com uma cantora do gospel, que infelizmente ela faleceu, que chama Fabiana Anastácio. Puxa, Cara, Fabiana Anastácio. Eu conheci a família Anastácio, que era a Fabi, o marido dela e os irmãos. E a gente ficou muito amigo porque era Anastácio Nascimento, né? Então eu me passava fácil ali, todo mundo achava que eu também era da família. E, cara, com ela eu viajei o Brasil inteiro, me tocou bastante lá na Bahia, tocou bastante no interior de São Paulo. E foi a primeira vez que eu toquei para um público assim, que você olhava assim, você não via o final do público. Assim. Isso é maravilhoso, essa energia, essa troca, faz tudo valer a pena, Barbinha. Faz tudo, cara. Tempo que eu estudava real, assim, de 8 a 10 horas por dia, assim. Claro que eu não tinha tantos afazeres no dia e eu tinha a minha família me respaldava, né, para eu conseguir ter todo esse tempo de estudo. Inclusive, eu tenho maior saudade disso, de ter pelo menos umas 3 horinhas para eu estudar. Mas esse tempo que eu investi no estudo, eu consegui aplicar tudo com essa cantora. Então, mais uma vez, o gospel é bem diverso, né? Em ritmos e tudo mais. E ela adotava uma linha que no gospel a gente chama de pentecostal, que é uma linha mais voltado para um canto mais popular, mas com um dizer mais forte, assim, sabe? Então, ela abordava bastante o tema de você ser vencedor, de você ser um cara legal, de você ter uma responsabilidade dentro da sua família. Isso vinha de encontro a eu, né? Vinha de encontro ao Lucas, assim. Então, cara, nossa, foi um período muito bom. Muito bom. Inclusive, teve uma vez que a gente foi tocar em São Gonçalo, na igreja da Flor de Lis. A gente foi tocar lá e, cara, não sei se você já foi em São Gonçalo, mas ali dentro, ali, é uma comunidade, né? maravilhoso. É. Muito legal lá. Só que tem uns bequinhos que do nada você chega num centro assim, cara, que é muito grande, é muito amplo. O núcleo é muito gigante lá dentro. Você E nem eu nunca. imagina, né, que Você não imagina que você vira à esquerda, à direita, pá, você chega, meu Deus, é uma cidade gigantesca, é um outro Rio de Janeiro ali dentro. E a gente tocou lá dentro da igreja da Flor de Lis e, cara, tinha acho que 50 mil pessoas ali. E foi uma parada muito louca, foi um negócio muito, até de falar, arrepia, uma parada que você sente, sabe? A música é tangível. A gente pode dizer isso, que a música é tangível, porque ela tem poder, né? Ela tem poder de cura, ela tem poder de libertação, ela tem tanto um poder de te trazer vários sentimentos em uma frase, inclusive por isso que tem muitos estudiosos aí que estudam a musicoterapia. Inclusive meu pai teve um AVC, né? E ele ficou 3 meses internado. E para a gente tratar algumas sequelas dele, a gente trazia um violão e ficava tocando lá junto com ele, né? Que é a musicoterapia. Às vezes não era nem o falar, era musical mesmo, as notas musicais. Então, cara, nesse dia com a Fabiana Anastácio lá na igreja da Flor de Lis foi maravilhoso. E deixando. Porque tem muita história desse período, né? Da Flor, da Fabiana. Tem muita história. E é muito legal. Mas a última, uma vez a gente foi tocar na Bahia, numa cidadezinha que chamava Una. E, cara, a gente foi meio que no final do ano, assim, sabe? E no final do ano na Bahia, meu, baiano gosta de festa, né? E, pô,
É um povo maravilhoso. Inclusive, eu moraria lá na Bahia tranquilamente. A gente foi passando por várias cidades com vários shows de vários artistas, assim, sabe? E a gente ficava parando e falando, caramba, que legal. Show de fulano, show de ciclano, que legal. Aí chegamos na cidadezinha e a gente foi tocar. Cara, era realmente uma cidadezinha onde o show era ecumênico, porque era uma artista gospel, né? Mas era um show ecumênico, então teve várias frentes religiosas lá, o que foi legal também, deixou o ambiente muito mais homogêneo. E quando a gente entrou, o calor da Bahia é uma parada assim que é difícil de explicar, gente. Mas o calor da Bahia, a recepção da galera, dos baianos, frente a uma religião que não é tão forte lá na Bahia, né? Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Fiz várias amizades lá na Bahia, que eu levo até hoje. Muitos dos amigos que me ensinaram o lance do pagode baiano, né? Que é eles falam que é um molho deles lá, rítmico, muito legal, que eu aplico hoje lá na minha banda, inclusive. Cara, muito legal. Aí parei de tocar gospel por um período, porque infelizmente eu perdi meu pai nesse período, né? Aí teve que reestruturar a família. Eu fiquei 8 meses sem tocar e foi bem cruel esse período, assim. Claro que tinha outras responsabilidades, né? Não só musicais, mas tinha outras responsabilidades na família mesmo. Como eu falei, tenho eu mais dois irmãos, um irmão e uma irmã, né? E eu sou mais velho, então eu tive que trazer a responsabilidade toda para mim e falar, ó, a gente perdeu o papai, mas, pô, tem o papai do céu aí que pode nos ajudar. E, cara, nesses 8 meses que eu fiquei sem tocar, eu conheci, já tinha conhecido, mas comecei a ter um pouco mais de afinidade com um brother. Que eu preciso falar o nome desse cara aqui, que chama Nato. Nato. Aqui no ABC ele é conhecido como Nato Marolado. Também Marolado. é conhecido como Kiko, o famoso Kiko. Já tocamos muito, eu e o Nato, em várias gigs, sertanejo, reggae, muita coisa boa. E ele comentou comigo, ele falou, e aí, Lucão, você tá tocando? Eu falei, não, cara, expliquei pra ele a situação. Ele falou, não, você vai tocar, você vai ter que tocar. E vou arrumar uma gig pra você tocar. Eu falei, cara, nem quero, mas vai arrumar uma gig, vai arrumar uma gig, beleza. Arrumamos uma gig. Nessa gig eu conheci o Ricardinho, atual guitarrista dos Colombinos. E nessa gig também eu substituí um baita batera, um dos melhores que eu já conheci, que é o Vinícius Gomes. Ele é o batera da banda Mascavo. Tá lá hoje, inclusive, atualmente. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra ele aí, Vini. Pô, você faz parte da minha história, mano. Então, o Nato e o Vini, eles me colocaram no circuito reggae. E, cara, eu sempre estudei bastante coisa, assim, bastante ritmos. Mas o reggae, eu nunca tinha parado para estudar, entender o lance do drop, né? Entender o lance das caixas, tem uma timbragem diferente, uma tocabilidade diferente, um molho ali diferente, uma crocância diferente. Então, os caras me colocaram lá só para ver como é que ia ser. E, cara, conheci o Ricardinho, e graças a Deus a gente fez outros trabalhos antes de chegar aos colombinos e os colombinos chegou, cara. E com o Ricardinho eu conheci o Brunati e a gente tá aí até hoje. Eu sei que, infelizmente, essa trajetória no Brasil, a arte no Brasil não é tão valorizada como deveria, e muitos músicos maravilhosos que estão espalhados pelo mundo são brasileiros fazendo sucesso por aí, porque às vezes nem conseguem fazer sucesso aqui no Brasil por falta desse apoio que eu não sei por quê. Vamos lá, Uhum. né? É, no fim, é lógico, graças a Deus, venceu, né? Isso é o que importa, e hoje você vive da sua arte, consegue viver disso, paralelo, lógico, com o seu outro trabalho, que é a sua outra paixão, mas é verdade, eu conheço uma história aí que é verdade que você tem muitas baterias, todos os bateristas têm muitas baterias como você, ou só você? Não, não. É que assim, eu costumo dizer que a música é um vício. A música é um vício. Então, você tenta, de algumas formas, se desvencilhar daquilo, né? Mas chega a ser um vício que é aquele vício que às vezes é incontrolável, né? E, cara, tem algumas bateras, sim. Tem algumas aí, algumas muitas aí. Não posso falar o número exato aí, porque a minha esposa vai ficar brava comigo. Mas eu tenho algumas, sim. Mas é construção de uma carreira, né?
Então, eu lembro a primeira bateria que eu tive foi uma RMV Hold Up, a linha RMV Nacional Hold Up, que tinha três tons, era 8, 10, 12, 14 e 16, dois surdos, né? Três tons, dois surdos e um bumbo de 22. Eu paguei em 2 anos essa bateria. Fiz em 24 vezes, que foi um brother meu que tirou para mim, coisas de músico, né? Que você está ligado como é que funciona. E, cara, eu fiquei muito tempo com essa bateria, muito tempo. E eu sempre levava ela quando eu ia tocar e eu via os bateras chegando lá com, pô, caixa do Dennis Chambers, pô, a caixa do Dave Echo, baquetas Pro Mark, e eu com o meu humilde kit ali tentando tirar um som e, cara, a gente vai construindo, né? A gente vai construindo. Infelizmente eu tive que vender essa batera. Os meninos me conhecem aí, eles sabem que eu sou muito apegado a instrumento aí. Eu tenho um pedal duplo que está comigo há 20 anos. E ele foi protótipo do Aquiles Priester, ex-batera do Angra. E quando eu trombei ele, eu falei, cara, eu quero esse pedal. Comprei, até hoje eu uso, inclusive nos shows lá. Eu sou muito apegado ao instrumento, mas acho que é uma constância, sabe, Barba? Porque quanto mais você vai se profissionalizando numa questão, mais repertório você precisa ter, né? Então, como eu atuava em vários ritmos diversificados, né? Então eu precisava ter um arsenal, um repertório para chegar de frente, né? Com esses ritmos. Um exemplo, quando eu tocava pagode, eu precisava de uma caixa um pouco mais médio, pouquinho de grave, muito agudo. Então a caixa que eu tinha não chegava nessa timbragem. Então eu falei, pô, então eu preciso ter uma outra. E assim eu fui me organizando para ter uma outra. E hoje inclusive, essa organização se mantém, sabe? Eu costumo fazer essa separação, tudo que eu ganho com a música, mas não só com a bateria, mas a música no geral, porque são vários ativos, né, que você consegue capitalizar de grana para você, eu invisto na música. Então, eu consigo ter essa separação. Sei que às vezes é difícil, mas é uma mudança de mindset. Aí, quando você consegue ativar na sua cabeça, você consegue ter sucesso, porque hoje em dia eu consigo investir tudo que eu ganho na música, e ainda sobra um pouquinho ali para eu comprar a fralda para Liz, né? Porque sabe como é que é. Então, dependendo do cenário, muda a sua bateria, depende da ocasião, do local. Então, tem, é lógico, não é só questão de ter. O ter também é um projeto que você consegue adaptar para cada tipo de local, ou a cada tipo de ambiente, ou até mesmo o estilo que você vai estar tocando. É isso aí. Um grande exemplo atualmente, que a gente tem os colombinos, você tá lá com a gente, depende do ambiente, eu levo uma determinada bateria, né? Um determinado setup ali e um determinado prato também que eu uso. Então, vai muito de acordo com o trabalho que a gente está fazendo, a sonoridade que a gente tem, a gente é bem particular nisso, né? Hoje eu consigo implementar 100% do look batera dentro dos colombinos. Então, por isso que às vezes vocês vêem nos meus vídeos lá uma batera azul, depois uma batera vermelha, uma matéria verde, é tudo de acordo com o evento, tá? Tudo de acordo com o evento. Às vezes a gente precisa fazer um evento para muitas pessoas, eu preciso de um som de bateria mais gordo, né? Um som de bateria mais amplificado. Então eu tenho uma bateria específica para aquele momento. Às vezes a gente está tocando num lugar mais intimista, então eu preciso de um bumbo menor. Às vezes eu nem preciso dar tom, mas é tudo conforme a demanda mesmo. É lógico, hoje consolidou tudo isso, toda essa trajetória, ajudou a chegar onde é os colombinos. Isso aí. Conta um pouco sobre essa história aí, os Boa, cara. colombinos, que eu também, meu coração também é os colombinos, Colombino. né? Cara, é legal contar essa história. A gente fez um documentário há alguns meses atrás aí, onde os cinco contaram um pouco, né, da história. Fizemos um paralelo da história com os colombinos. Mas a história real traga um pouco daquela parte que eu falei, que eu conheci o Ricardinho ali fazendo aquela gig de reggae, né? Inclusive aquela gig de reggae, a gente fazia um cover do Nat Roots. Então a gente tocou bastante aqui por São Paulo, cover do Nat Roots. E conheci o Ricardinho nessa gig. O Ricardinho aqui no ABC, ele é muito conhecido porque ele tem, sei lá, umas 15 bandas, né? De formação dele, assim. Que o menino tem uma criatividade que não é dele, assim, fora a musicalidade, que é um dos melhores guitarristas com quem eu já toquei.
Inclusive, eu falo isso para ele, que meu pai era guitarrista, né? Então, eu tive muita influência de guitarra em toda a minha vida. Então, pô, eu consegui identificar quando o cara é, né, um guitarrista legal. O Ricardinho é um dos melhores para mim. Conheci o Ricardinho nessa gig, a gente fez bastante show e ele me levou para fazer algumas das bandas que ele era produtor musical, né? E a gente pegou uma amizade boa, assim, cara, uma amizade muito boa mesmo. E uma dessas bandas, ele estava fazendo show com uma dessas bandas uma vez e o Brunatti estava lá, no mesmo lugar, vendo a banda dele, né? A banda do Ricardinho. Só que eles não se conheciam muito bem. E numa trocada de ideia, o Brunatti foi falar com o Ricardinho, eles viraram muito amigos, aí veio o convite do Ricardinho para eu entrar na banda, a gente formar uma banda, que no começo não era os Colombinos, né? Era só mesmo o Brunatti sendo o cantor ali, e a gente passou um bom período fazendo só como Brunatti Banda, o que tá legal também na época era o que a gente precisava, e o convite veio, só que veio também um pedido em anexo, que foi a entrada do Ev Moraes, que é meu brother há muitos anos, né? Pô, o Ev foi meu padrinho de casamento, eu toquei no casamento dele, a gente é amigo há mais de 10 anos, acho que completa 10 anos esse ano, inclusive, e veio em anexo esse pedido. Ele falou, pô, Luke, não tem como você entrar na banda? Eu falei, cara, preciso ver, preciso entender, porque eu já estava também um pouco saturado desse meio, né, musical, porque são inúmeros pedidos, né? Você sabe. São inúmeros pedidos, inúmeras promessas, e a gente às vezes fica um pouco cansado disso, né, cara? Aí junta o meio, junta a desvalorização que o músico tem no Brasil, isso dá uma desmotivada mesmo. Mas veio esse pedido, conversei com o Ev, e eu e o Ev, a gente tem um pacto. Todo trampo que eu vou fazer, eu levo ele. Todo trampo que ele vai fazer, ele me leva. Claro que em alguns trabalhos não tem como, ele vai como sideman mesmo, e eu também. Mas a maioria dos trabalhos vem em anexo mesmo, bateria e baixo. Por quê? É uma concepção de groove diferente, né? Eu costumo dizer que o batera e o baixista é um casamento, cara. É um Sim. casamento, porque os caras eles precisam pensar junto, eles precisam pulsar junto dentro de uma música. Pô, é só vocês ver, inclusive fica o meu convite aqui para vocês irem no nosso show, para você ver a performance de Everton Moraes, que o cara é maravilhoso. E o Brunatti ligou pro Ev quando veio o convite e eles ficaram 2 horas Não só ele, conversando. viu? A banda inteira, os É, saques, né? Que é o Sandeco, né? vou Toda a chegar lá banda no e tem Sandeco, vou todo mundo. chegar lá. Sandeco foi uma das nossas melhores aquisições, depois de você. Obrigado. Cara, foi assim, cara. Foi assim. O Brunac me fez o convite e conversou com o Eve, eles se ajeitaram lá e a gente, pô, não tô fazendo nada, vamos lá ver qual é que é desse cara aí. E assim, vinha muito do que o Brunati tinha produzido até o momento, né? Então ele estava saindo do circulador de Fulô, a gente não sabia o motivo, mas também não precisava saber, porque é particular dele lá com os caras. E a gente conversou bastante e, cara, foi uma conexão tão boa assim, o Barba. No primeiro ensaio que a gente fez, a gente tinha contratado um tecladista, que é o Ica Roots, bastante conhecido aqui em Santo André. E a banda era eu, o Ev, o Ricardinho e o Ícaro, o Ica Roots. E o Brunati cantando. Cara, assim, os caras eles têm uma opinião diferente desse ensaio, mas para mim foi uma conexão muito boa. A gente chegou, fez e num passe de mágica, assim, tava pronto. Um repertório de, sei lá, 28 músicas, tava pronto, rápido. E não é rápido. Geralmente não é rápido. Precisa se investir um tempo, né? E claro, tem toda a qualidade de todos os músicos que estavam lá, que o rapaziada é muito boa mesmo. Inclusive falar do Ica Roots, ele tá com uma banda muito legal agora que chama The Rockets. Os caras metem um regão de primeira. Pô, já fiz outros trampos com ele também. E, cara, daí saiu o Brunati e os Colombinos. Daí surgiu a banda, né? E no nosso primeiro show foi engraçado que a casa que a gente fez o nosso primeiro show foi a casa que eu conheci o Sandeco.
Foi a casa que ele apresentou pra gente lá, inclusive, se o Sandeco me permitir, quero contar essa história aí. A gente estava formando uma banda com metais, né? Então a gente tinha um camarada que era o Diego. O Diego também toca aqui no ABC, famosão, toca sax, o cara é requisitado no pagode, toca com todos os caras do pagode que você pode imaginar aí. Só que ele tava com muito trabalho e não conseguia atender a nossa demanda, né? E o Sandeco entrou aí com outro brother, trompetista, trombonista, e a gente se conheceu nesse mesmo rolê. O nome do rolê é Giramon, não sei se eu posso falar, já falei. Pode, não tem Posso falar, não problema. tem problema. Se quiser Tranquilo. royalties, é falar com ele. Tranquilo. E, cara, esse dia foi engraçado, porque era um domingo, e assim, domingo não é o dia oficial do rolê, né? Não. Não é o dia oficial do rolê, mas a casa até que estava cheia, mas num certo momento da noite, assim, acabou a energia da casa. Acabou a energia. E todo mundo ficou se olhando e falou, ih, rapaz, ferrou. E agora, o que que vai ser? Aí, sei lá, praticamente a galera foi embora, começou a ir embora, mas do nada voltou a energia. E só que já tinha é, feito um combinado lá, gerência e o representante da banda, que, pô, tem como, não tem público, né? A gente não vai ter cachê. E, cara, por isso que eu falo que é difícil você ser músico no Brasil. Às vezes essas situações te desmotivam, né? Por vários fatores. Mas esse dia em especial foi diferente. Porque a gente estava com muita vontade de tocar. A gente estava com muito desejo. E a gente gosta de estar junto, né? Diferente de tocar ou não, mas a gente gosta de estar junto. E eu tinha conhecido o Sandeco, tinha conhecido o outro brother trombonista. Cara, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Esse show foi maravilhoso, Barbinha. Foi maravilhoso, cara. Um dos melhores shows, assim. Você via a gente querendo ir embora e falar, voltou a energia, mas eu vou embora. A gente começou a tocar, a galera já começou a se animar, já começou a voltar. Cara, maravilhoso. Esse dia em questão, nós conhecemos o Sandes e, meu, você ter um saxofone na banda já é um diferencial, né? Já. Já é um diferencial. É o instrumento do amor, né? A gente costuma dizer que é o instrumento do amor. Quando ele começa a tocar aquelas melodias, nossa, quem não se arrepia é porque não tem sentimento. E desde então ele fez alguns outros shows com a gente e depois entrou fixo. Mas o que eu quero dizer, o saxofone é o diferencial mesmo de uma banda, né? Os metais e tudo mais. Mas não é só isso. O ser humano Gustavo Sands é o diferencial com o saxofone ali, porque ele é uma pessoa maravilhosa que somou muito com as ideias da gente. Inclusive hoje ele é praticamente dono da banda, né? Faz tudo lá, meu. Cuida de tudo. Sem ele o bagulho não move, a roda não gira. E é só amor por esse cara, só amor por esse cara. E foi mais ou menos assim que surgiu o Gustavo Brunatti, depois a gente virou os Colombinos, né? Cara, acho que é válido eu dizer aqui, antes de surgir a oportunidade de estar nos Colombinos, de ter os Colombinos, de estar com os meninos, eu ia parar de tocar. Poxa, Eu ia parar de tocar, eu estava decidido a parar de tocar. Porque, pô, tava vivendo bastante coisa também em paralelo à minha outra carreira, né? Minha outra carreira como gestor em tecnologia. Então, quando uma coisa começa a se destacar, você precisa tomar uma decisão às vezes, né? Então, meio que tinha já tomado essa decisão, cara. É porque as demandas musicais também estavam baixas e tinha tomado a decisão. Falei, cara, não vou deixar em stand-by. Se aparecer alguma coisa, eu planejo, eu converso, vamos ver no que vai dar. Aí corta hoje, tô aí vivendo só experiência maravilhosa com esses meninos aí. E ainda tem muita novidade pra gente lançar, hein? Fica de olho. Luke, a conversa tá maravilhosa. É até motivo de eu parar agora, porque eu quero trazer toda a banda para estar aqui Sim, com a sim, gente sim. também, né? São 5 integrantes no total, correto? É isso aí. Não, calma. A família, os colombinos é grande, né? A gente tem Barbinha, tem o Fê, tem os técnicos de som que sempre estão com a gente aí, mas é grande. Né? Quero agradecer a sua presença hoje. Obrigado por estar Tamo gravando junto. com a Eu que gente. agradeço, mano. Imagina. Quero agradecer também nossos patrocinadores, a Homem de Ouro, a Mansell Air, a The Cheirinho Car, né?
A Seven Universe está entrando aí com tudo junto com a gente, né? Quem gostou do conteúdo, vai lá, escreve no canal dos colombinos também, nas redes Sim, por favor. sociais, clica lá no seguir, dá o like, deixa seus comentários e quem esteja gostando da gente, continue seguindo e até a próxima. Valeu.